Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Ji-Paraná. Turma, nós vamos continuar então com os nossos estudos sobre as propriedades das moléculas. Tá? Só relembrando com você, na nossa primeira aula sobre esse assunto, nós conversamos sobre a geometria das moléculas e hoje nós vamos falar sobre a polaridade das moléculas, ok? Bom, na aula de hoje, eu preciso que você entenda comigo aqui que existe uma relação entre polaridade e eletronegatividade e também preciso que você entenda a diferença entre uma molécula polar e uma molécula apolar. Belezinha? Bom, vamos começar então com a relação existente entre polaridade e eletronegatividade. Bom, a polaridade de uma molécula está diretamente ligada à diferença de eletronegatividade existente entre os átomos ligantes na estrutura. Bom, então eu preciso que você, nesse primeiro momento, consiga compreender que há uma relação direta entre polaridade e eletronegatividade. Professor, não lembro o que é eletronegatividade. Bom, nós já trabalhamos com esse conceito lá quando falamos aí nas propriedades periódicas, né? Naquela aula de tabela periódica. Mas não tem problema, se você não se lembra, a gente lembra aqui rapidinho. Eletronegatividade nada mais é do que a tendência que um átomo possui em atrair os elétrons de uma ligação química, ok? Então, quando eu falo em polaridade, eu preciso associar imediatamente a diferença de eletronegatividade. Bom, professor, ainda está um pouco confuso. Bom, no primeiro momento, pessoal, lendo assim pode parecer confuso mesmo. Então vamos fazer aqui um rascunho para a gente conseguir compreender melhor essa relação entre polaridade e eletronegatividade. Então, olha só, imagina que eu tenho aqui um ligante A e um ligante B. Estão fazendo aqui uma ligação química do tipo covalente, compartilhando esse par de elétrons. Vamos supor que o ligante B seja mais eletronegativo que o ligante A. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai atrair esses elétrons aqui da ligação química para ele. Eu estou representando aqui através desse vetorzinho, ok? Bom, então, desse modo, vai se criar aqui permanentemente um polo negativo e permanentemente aqui um polo positivo, ok? Muito bem. Agora, se eu tiver aqui então um ligante A ligado a outro ligante A, perceba que agora eu não vou ter mais diferença de eletronegatividade. Então não vai ter distorção de nuvem eletrônica, então não vai ter essa formação do polo negativo e do polo positivo, ok? Bom, como saber, então, quem é mais eletronegativo e quem é menos eletronegativo? Aí eu vou ter que verificar aqui, ó, tabela periódica. Como é que a eletronegatividade varia lá na tabela periódica? Eu preciso me lembrar do seguinte aqui, ó. Na tabela periódica, a eletronegatividade, quando eu olho nos períodos, ela vai variar da esquerda para a direita. Quando eu olho nos grupos, nas famílias, ela vai variar de baixo para cima. Lembrando que os gases nobres não entram aqui nesse conceito de eletronegatividade, ok? Bom, então quer dizer que toda vez eu vou ter que ficar consultando a tabela periódica para saber quem é mais eletronegativo? Bom, na verdade não é preciso. Eu vou te passar aqui, ó, uma fila de eletronegatividade. O que é essa fila de eletronegatividade? Ela vai mostrar para você os elementos químicos que mais aparecem nas estruturas nos nossos exercícios. E aí fica bem mais tranquilo de você verificar quem é mais ou quem é menos eletronegativo, ok? Então, daqui a fila de eletronegatividade. Perceba que essa eletronegatividade ela varia aqui de acordo com a seta, aumenta no sentido da seta. Então, aqui eu tenho o flúor sendo mais eletronegativo e o hidrogênio sendo menos eletronegativo. E aí, olha só, tem um macetezinho, né, uma frase que a gente usa, que ajuda a gente a decorar essa fila de eletronegatividade. Bom, como é que é esse macete? Olha só. Então, eu tenho aqui, ó, flúor
oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e, por último, hidrogênio. Então, a gente brinca assim, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Legal? Então, vamos lá de novo, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Belezinha? Uma frasinha aí que te ajuda a decorar essa fila de eletronegatividade. Ok? Bom, agora que você já entendeu esse princípio da polaridade relacionada à eletronegatividade, a gente pode conversar então sobre a diferença entre uma molécula polar e uma molécula apolar. Então, olha só, como exemplo aqui, ó, eu estou falando para você da molécula de HCl. Quando eu represento aqui, ó, perceba que eu tenho hidrogênio ligado ao cloro. Quem é mais eletronegativo? Bom, vamos verificar aqui, ó. Perceba que eu tenho o cloro aqui e tenho hidrogênio aqui. Eu sei que a eletronegatividade aumenta no sentido da seta. Então, o cloro será meu elemento mais eletronegativo. Se o cloro é mais eletronegativo, significa o quê? Significa que ele está puxando a nuvem eletrônica aqui toda para o lado dele, criando aquela distorção que nós já conversamos. Uma distorção aqui que é permanente, de maneira que eu vou ter aqui, então, um polo negativo no lado do cloro e um polo positivo aqui no lado do hidrogênio. E aí, eu costumo representar através de um vetor aonde está acontecendo, para onde está acontecendo esse deslocamento. Ok? Muito bem. Perceba aqui o seguinte agora. Não há nada, nenhuma outra força aqui que vai cancelar, que vai anular esse deslocamento aqui, que vai anular esse meu vetor. Então, eu digo que eu tenho aqui uma resultante diferente de zero. Toda vez que eu tiver uma resultante diferente de zero, eu vou observar, então, a formação de um polo positivo, vou observar a formação de um polo negativo, então eu posso dizer que eu tenho uma molécula polar, ou seja, formou polo, eu tenho uma resultante diferente de zero, é suficiente para eu dizer que eu tenho uma molécula polar. Então, eu posso dizer que a molécula polar é aquela que apresenta um vetor, momento de polar resultante, que eu estou simbolizando aqui por essa letrinha grega mi e o Rzinho de resultante, sendo diferente de zero. Ok? Bom, agora olha essa outra molécula aqui, Cl2. Cl ligado com Cl. Observe o seguinte, eu vou ter o cloro, que é muito eletronegativo, tentando puxar a nuvem eletrônica para ele, e o outro cloro da mesma forma. Então, é como se uma força aqui anulasse a outra. O que vai me dar, então, a conclusão de que não há diferença de eletronegatividade, portanto, eu tenho uma resultante igual a zero. Ou seja, não vai ter distorção da nuvem eletrônica aqui. Tá? Sendo assim, eu tenho uma molécula apolar. Então, quando é que eu vou ter uma molécula apolar? Quando não tiver a formação de polos, quando eu tiver uma resultante igual a zero. Ok? Então, molécula apolar apresenta o vetor momento de polar resultante igual a zero. Belezinha? Então, não se esqueça, pessoal. Quando eu falar em molécula polar, eu preciso que você se lembre que o vetor resultante é diferente de zero. Quando eu falar em molécula apolar, significa que o meu vetor resultante será igual a zero. Belezinha? Vamos partir então desse princípio para que a gente possa prosseguir os nossos estudos. Eu vou te mostrar agora mais duas moléculas. Molécula de CO2. Então, vou colocar logo aqui já a fórmula estrutural, já levando em consideração aqui a sua geometria, né, geometria linear. E aí eu quero que você veja o seguinte aqui comigo. Ó. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio ou o carbono? Vamos olhar aqui na fila? Olha só. Aqui eu tenho ó, o oxigênio. Deixa eu trocar a cor aqui para destacar. Então, ó,
no sentido da seta aqui, eu tenho o oxigênio e tenho o carbono. A gente sabe que a eletronegatividade cresce no sentido da seta, então eu vou ter o oxigênio sendo mais eletronegativo. Se o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai puxar a nuvem eletrônica toda aqui para o lado dele. Os elétrons da ligação vão ser puxados aqui para o lado do oxigênio. Agora, quando eu olho, então, essa ligação entre o carbono e o oxigênio, eu observo que eu tenho uma ligação que é covalente e polar, já que os ligantes aqui são diferentes, porque eu vou ter aqui a formação de um polo negativo aqui e a formação de um polo positivo aqui, certo? Agora, eu observo que o oxigênio do outro lado também está puxando nuvem eletrônica para ele. Então, vai formar também aqui um polo negativo desse lado, e aqui continua o nosso polo positivo aqui no carbono. Agora, perceba que esse oxigênio aqui está puxando a nuvem eletrônica com a mesma intensidade do outro oxigênio. Então, essas forças aqui vão se anular. Se eu tenho, então, um vetor resultante igual a zero, é suficiente para eu dizer que a molécula como um todo ela é uma molécula apolar. Então, de novo, a ligação química aqui, ó, como eu tenho ligantes diferentes, a ligação é polar. Agora, quando eu olho a molécula como um todo, é uma molécula apolar, porque eu tenho resultante igual a zero. Ok? Vamos aqui agora para a molécula de água. Vou colocar aqui a fórmula estrutural, já levando em consideração a sua geometria, e aí fica fácil perceber o seguinte: nesse caso aqui, o oxigênio também é mais eletronegativo, então ele vai atrair a nuvem eletrônica para o seu lado, e quando eu olho, então, essa ligação entre hidrogênio e oxigênio, eu também vejo que é uma ligação polar, já que os ligantes são diferentes. Então, aqui vai estar o meu polo negativo, e aqui vai estar o meu polo positivo. Bom, olhando a ligação novamente aqui com o outro hidrogênio, o oxigênio continua sendo mais eletronegativo do mesmo jeito, então vai puxar também a sua nuvem eletrônica. E agora? O que vai acontecer com esses vetores aqui? Bom, perceba que esses vetores, eles não estão nem na horizontal, nem na vertical, eles estão na diagonal aqui. Como é que eu faço, então, para analisar esses vetores? Então, eu vou ter que fazer o que eu chamo aqui, ó, de decomposição vetorial. Eu sei que vocês já viram vetores lá na física. Então, preste atenção comigo aqui, ó. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou decompor esse vetor aqui, ó. Metade dele vem aqui para a vertical e a outra metade vai vir aqui para a horizontal. Certo? Deixa eu fazer de novo aqui que não ficou legal não. Então, eu estou fazendo o quê? Estou decompondo os vetores para fazer uma análise aí mais detalhada. Ok? Então, está aqui. Eu vou colocar metade do vetor na vertical, metade na horizontal. Vou fazer a mesma coisa aqui para o outro. Ó. Metade desse vetor se decompõe na horizontal, metade desse vetor se decompõe na vertical. Perceba aqui, lá do princípio da física, vetores que estão em lados contrários vão se anular. E os vetores que estão em lados em mesmo sentido, vamos dizer assim, eles tendem a se somar. Então, esse vetor aqui decomposto, essa metade de vetor aqui e essa outra metade desse outro vetor, vão me dar uma resultante aqui para cima. Sendo assim, eu observo que não há nenhuma outra força aqui para baixo para cancelar esse meu vetor. Então, eu tenho aqui uma resultante diferente de zero. Se eu tenho uma resultante diferente de zero, é suficiente para eu dizer que a molécula como um todo é uma molécula polar. Bom, eu sei que nesse momento agora aí deve estar batendo aquele desespero. Meu Deus, esse negócio é muito complicado. Esse negócio é muito difícil. Esse negócio de análise vetorial é o cão. Calma, eu sei que isso é bem difícil. Veja que aqui era uma molécula simples. Imagine essa decomposição vetorial para uma molécula mais complexa, de geometria piramidal ou de geometria tetraédrica, por exemplo. Vai ser bem complicado. Por esse motivo,
eu vou te mostrar uma dica aqui muito boa, muito fácil para você identificar se uma molécula é polar ou apolar. Preste atenção contigo aqui, ó. Se liga nessa dica porque é top. Olha só. Olha essa tabelinha que eu fiz para você aqui. Nós precisamos levar em consideração, numa molécula, dar uma atenção sempre especial para o átomo central, ok? Também precisamos verificar aqui os demais ligantes para chegar, então, a uma conclusão sobre a polaridade da molécula. Então, veja só comigo aqui. Ó. Se o átomo central não possuir elétrons livres, se ele não possuir elétrons livres, e os demais ligantes forem iguais entre si, eu vou dizer, então, que eu tenho uma molécula apolar. Se o meu átomo central não possui elétrons livres, mas os ligantes se diferem entre si, então eu vou dizer que é uma molécula polar. Se o meu átomo central tem elétrons livres, já é suficiente para eu dizer que é uma molécula polar. E pronto, Zé Fini não precisa de ficar fazendo análise vetorial, nem de ficar dependente da geometria da molécula para analisar isso. Então vamos lá. Olha aqui o exemplo, BF3. Coloquei aqui para você a molécula de BF3, a fórmula estrutural já representada. Vou observar aqui o seguinte, o meu átomo central é o boro. Ele tem elétrons livres? Não. Não tem elétrons livres, não possui elétrons livres, vamos para os ligantes. Eu tenho aqui flúor, flúor, flúor. Opa, ligantes iguais. Se os ligantes são iguais e o meu átomo central não tem elétrons livres, não tem elétrons que não estão fazendo ligação, então eu posso concluir com toda certeza que se trata de uma molécula apolar. Então, olha só. Não possui elétrons livres e os átomos são iguais entre si, só pode ser uma molécula apolar. Belezinha? Segundo exemplo, PCl3. Já representei aqui a fórmula estrutural, levando em consideração a geometria. E aí eu peço que você verifique comigo aqui o seguinte. Ó. Deixa eu trocar a cor aqui para ficar bonitinho. Eu tenho aqui, ó, no átomo central, elétrons livres. Se eu tenho elétrons livres, já é suficiente para eu dizer que a molécula é uma molécula polar. Pronto, molécula polar. Não tem nem o que pensar. Não precisa ficar fazendo aquele negócio de análise vetorial que eu sei que você achou que é bem complicado. Olha aqui outra molécula agora, CHCl3. Perceba que eu coloquei aqui ó, a estrutura planificada, porque você não precisa ficar dependente da geometria da molécula. Você pode analisar a polaridade sem a geometria da molécula, ok? Vamos trocar a cor aqui, vamos colocar aqui agora um azul. Perceba o seguinte, o meu átomo central, é o carbono, não tem elétrons livres. Se não tem elétrons livres, eu preciso olhar os ligantes. Eu tenho aqui, ó, carbono ligado com cloro, carbono ligado com cloro, carbono ligado com cloro, 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 cloro. Opa, eu tenho aqui algo diferente. Não é cloro, é hidrogênio. Vou colocar aqui, ó, cor diferente. Então, se os meus ligantes são diferentes entre si, é suficiente para eu dizer que a molécula é polar. Pronto, sem estresse, sem dificuldade, sem precisar daquele negócio de análise vetorial, que é bem complicado realmente. Ok? Então, essa dica aí é top. Ah, professor, mas eu quero fazer análise vetorial. Beleza, gente. Aqui é só uma dica. Dica não é ordem, você usa se você quiser, eu acho que é muito mais tranquilo para você. Mas se quiser fazer análise vetorial, ficar batendo cabeça, a decisão é sua. Vá para o lado que você acha que é melhor. Belezinha? Bom, para que eu tenho que saber a polaridade de uma molécula? Bom, eu preciso saber a polaridade de uma molécula simplesmente porque a polaridade está diretamente vinculada à solubilidade. Então, existe uma relação muito forte aqui entre polaridade e solubilidade. Que relação é essa? Bom, eu tenho uma regra geral que diz o seguinte, ó, semelhante dissolve semelhante. Como assim? É isso mesmo.
polar dissolve polar. Então, se eu tenho uma substância que tem moléculas polares, ela será solúvel, ela irá se dissolver em moléculas que são também polares. Agora, se eu tenho uma molécula apolar, com certeza ela só vai se dissolver numa outra molécula apolar. Quer ver um exemplo muito simples disso no dia a dia? Quando você suja a mão de graxa, você tenta lavar com água e você vê que não sai de jeito nenhum. Por quê? Porque a graxa ela tem compostos ali, moléculas apolares, e a água é polar. Então, o apolar não consegue dissolver o polar. Semelhante dissolve semelhante. Então, quando eu estou com a mão suja de graxa, eu tiro a graxa facilmente quando eu lavo com querosene, porque o querosene também é apolar. Então, o querosene sendo apolar, consegue tirar a graxa das nossas mãos, porque a graxa também é apolar. Semelhante dissolve o semelhante. Belezinha? Bom, para a gente finalizar a nossa aula de hoje aqui, vamos para um exercício de aprendizagem. Fogo-fato é um fenômeno que ocorre sobre a superfície de lagos, pântanos ou até mesmo em cemitérios. Quando um corpo orgânico entra em decomposição, ocorre a liberação de gases, principalmente o metano, CH4, que dependendo de sua concentração e das condições do ambiente, pode entrar em combustão, resultando em uma explosão espontânea. Analise a forma estrutural planificada do metano, representada a seguir, e faça o que se pede. Então, vamos lá. Letra A. Represente a fórmula estrutural da molécula do metano de acordo com a sua geometria. Letra B. Esse composto seria solúvel em água? Justifique. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Tranquilinho esse exercício, né? Estou repetindo aqui as perguntas para a gente se orientar. Então, vamos lá. Represente a fórmula estrutural da molécula do metano de acordo com a sua geometria. Bom, preciso fazer algumas considerações com você aqui rapidamente. Eu vejo que essa molécula aqui tem um total de 5 ligantes. Eu tenho aqui 5 átomos no total. Já observa comigo aqui que não há elétrons livres no átomo central. Tenho aqui mais 4 ligantes. Então, essa característica aqui só pode ser característica de quem, hein? Então, vamos pensar comigo aqui. Se eu tenho aqui, se eu não tenho átomos, se eu não tenho elétrons livres e tenho 5 átomos no total, sendo um átomo central mais 4 ligantes, isso é característica da geometria tetraédrica. Então, já vou colocar logo aqui, ó, meu composto já com a geometria tetraédrica. Lembrando que a geometria tetraédrica é aquela que parece uma pirâmide mais alongada. Então, se eu faço aqui, ó, meu tracejado, fica aparecendo aí uma pirâmide mais alongadinha. Aí. Bom, letra A resolvida, ok? Bom, letra B. Esse composto seria solúvel em água? Justifique. Bom, lembra que eu te falei que a solubilidade está relacionada com o quê? Então, está perguntando se é solúvel, eu tenho que analisar a polaridade. Então, vamos lá. Se eu quero saber se é solúvel em água, então eu vou analisar a molécula do metano e vou analisar a molécula de água. A molécula do metano está aqui. Eu observo que eu não tenho elétrons livres no meu átomo central e todos os ligantes, ó, são iguais. Quando eu tenho todos os ligantes iguais e não tenho elétrons livres no átomo central, eu posso afirmar com toda certeza que eu tenho uma molécula apolar. Agora, já a molécula de água, eu observo aqui, ó, elétrons livres no átomo central, que já é suficiente para dizer que é uma molécula polar. Então, esse composto seria solúvel em água? Espera aí. Eu tenho uma regra que diz que semelhante dissolve semelhante. Então, dá para a gente dissolver o gás metano em água, que é polar? Não, de jeito nenhum. Então, resposta: o gás metano não é solúvel em água. A molécula do metano é apolar e a da água é polar. Semelhante dissolve semelhante. Pronto, justificamos a nossa pergunta. Justificamos a nossa resposta, ok? Belezinha? Pessoal, essa foi a nossa aula, então, de polaridade.
Espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu, volte o vídeo, assista um pouquinho mais, devagar, tenta assimilar os conteúdos, ok? Fique à vontade para pesquisar mais sobre o assunto e se persistir alguma dúvida, entre em contato comigo. Belezinha? Bom, foi um prazer ficar com vocês até aqui. Espero que vocês tenham entendido legal esse conteúdo. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Não deixem de entrar em contato comigo, ok? Grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço e até